Perguntei, agora há pouco, à Sua Excelência, excelentíssimo sempre presidente do país, afinal de contas, um presidente é sempre presidente, excelentíssimo senhor Michel Temer, que é dos mais admirados intelectuais, dos mais admirados advogados e políticos do Brasil. Perguntei a ele como me dirijo em relação ao programa de tratamento com Vossa Excelência. E ele, muito gentilmente, disse: caro Temer, pode me chamar de caro Temer. Então, caro Temer, seja muito bem-vindo. Vossa Excelência aqui se sinta em casa. Agradecer a Vossa Excelência, sei da agenda de Vossa Excelência, como foi difícil Vossa Excelência estar aqui junto conosco. E antes, inclusive, de dizer da fala da Vossa Excelência, cumprimentar quem está também neste momento junto conosco, o Dr. Marcelo Terto, que é Conselheiro Nacional de Justiça, que está aqui junto conosco, o Dr. Daniel Blum também, que é representante do Conselho Federal no Conselho Nacional de Justiça, o presidente da Ordem dos Advogados do Maranhão, Dr. Caio Saraiva, e também o conselheiro federal pela Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Roberto Serra. Estão aqui juntos, estão na sala online, junto com Sua Excelência, presidente Temer. Presidente, seja muito bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui. Obrigado, doutor Carlos André. Eu fico muito feliz de nós podermos ter essa conversa, né? E quero, naturalmente, desde já, cumprimentar todos os colegas da classe jurídica que estão aí e cumprimentá-los, naturalmente, por este evento. Eu vejo que vai se tratar da comunicação jurídica e ela é fundamental. Foi fundamental no passado, mas hoje mais do que nunca. E é sempre importante discutir os limites e as possibilidades de uma boa comunicação jurídica. Primeiro, portanto, preliminarmente, um bom evento a todos e minha gratidão pelo convite gentilíssimo que me fizeram. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de iniciar com Vossa Excelência. Eu falava da arte, né? Eu dizia, a arte existe porque a vida não basta. Vossa Excelência sempre foi, mas hoje, oficialmente, Vossa Excelência é um imortal. Acompanhei que Vossa Excelência se tornou imortal pela Academia Paulista de Letras, merecidamente, aliás. Acompanho o trabalho de Vossa Excelência, leio os poemas de Vossa Excelência, e eu quero apresentar um poema, um grande poeta português, Fernando Pessoa, né, que diz: quem não conhece uma palavra não pode conhecer uma alma. E Vossa Excelência, agora no último domingo, postou um poema belíssimo acerca da palavra. Eu gostaria de colocá-lo aqui, está neste mesmo slide, ao final. Quero que todos que estejam aqui nos ouvindo, que possam, por gentileza, fazer a leitura junto conosco. Coloque, por gentileza, nesse slide. O poema, presidente Temer, é este: a palavra. Nosso corpo foi planejado para produzir ruídos. Um deles, para garantir a comunicação, chama-se voz. Veicula a palavra, que pode ser apenas um som, um ruído, ou expressão de um sentimento. A palavra, sentimento, convence. A palavra, o ruído, irrita. Michel Temer. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência começasse a falar sobre a palavra. Olha, Carlos André, você sabe que a palavra, especialmente para nós outros da área jurídica, é fundamental. É, na verdade, o nosso instrumento de trabalho. Você vê, diferentemente de um dentista, de um médico que tem uma aparelhagem toda especial para exercer a sua profissão, nós trabalhamos com a palavra escrita ou a palavra oral. Não temos outro instrumento. E por isso mesmo eu confesso, nas aulas que eu dava, e ao tempo em que eu dava aulas na PUC de São Paulo e em outras universidades, eu dizia aos alunos sempre o seguinte: olha aqui, leiam tudo aquilo que lhes cair às mãos, porque vocês vão trabalhar com a palavra, e com a palavra que seja inteligível. Nós temos que simplificar muitas e muitas vezes as palavras, e as palavras têm um efeito extraordinário. Você sabe que há poucos dias, Carlos André, eu ouvia de um amigo meu falando, de um grande político brasileiro, em que ele, chegando numa cidade com um assessor, o assessor disse: olha, fulano, doutor fulano, o senhor vai nesse carro, o resto vai no ônibus. Ele disse: o resto não, os demais.
veja que é uma delicadeza pela utilização da palavra. Né? Quantas e quantas vezes a palavra causa os maiores distúrbios entre pessoas e até, muitas vezes, entre instituições. Não é? Por isso que eu digo que a palavra, quando é a expressão de um sentimento, ela nos conduz a bons propósitos. Né? Ela não é apenas um ruído, ela é um meio de comunicação. E veja, até para invocar aqui a palavra de Genaro Carrió, que é um semiótico argentino, né? Ele dizia o seguinte, interessante, a palavra é um meio de comunicação, tal como digo nesse modestíssimo pensamento, Carlos André, que você exibiu a todos. Né? Então, ele conta a seguinte história, olha aqui, eu estou entrando para dar minha aula, e antes de entrar, eu encontro um gato do meu tamanho, em 2 patas, que me estende a mão e pergunta, como está você? Eu não posso chegar na sala de aula e dizer que encontrei um gato. Eu tenho que encontrar uma outra palavra. Daí porque, volto a dizer, a palavra é um meio de comunicação. E, particularmente, na nossa atividade, na atividade jurídica, é fundamental. Eu peticiono por meio da palavra, o juiz dá a sentença por meio da palavra, o promotor, o delegado faz o inquérito, o promotor dá seu parecer por meio da palavra. E a palavra, quanto mais singela, quanto mais objetiva, quanto mais direta, quanto menos enfeitada, ela permite uma compreensão cada vez melhor. Eu até confesso, vocês sabem, se me permite, eu tenho um pequeno e modesto livro de direito constitucional, que interessante, viu, Carlos André? Eu não escrevi esse livro, eu ditei esse livro. Contratei uma taquígrafa e a cada dia eu dizia, olha, o ponto hoje vai ser poder constituinte. Eu dava uma espécie de aula, ela anotava, trazia novamente para mim, depois da taquigrafia, eu acrescentava notas de rodapé, corrigia, modificava, e lá estava o tema, né? E confesso a vocês, também muito modestamente, que este livro de direito constitucional tem 25 edições, mais 15 tiragens, portanto, praticamente 40 edições. E sempre muito, graças a Deus, muito enaltecido, porque eu usei uma palavra singela. Eu não, digamos assim, eu desmistifiquei as palavras. Né? Por exemplo, quando eu usava a palavra Constituição para os alunos, eu disse Constituição significa a lei magna do país, a lei maior do país, debaixo da qual todos os atos normativos vão de ser produzidos. E chama-se Constituição porque vem do verbo constituir, porque esta lei magna que constitui, ou muitas vezes reconstitui, um determinado Estado. Então, simplificar também as palavras é uma coisa importantíssima para a comunicação. Né? A comunicação se faz por meio da palavra. E veja que hoje, em face da internet, eu sou de uns tempos que não se usava muito a internet. Né? Hoje, muitas vezes, há sites aí que dizem, olha, você não pode usar mais de que tantos caracteres, ou seja, com uma frase muito rápida, muito veloz, com poucas palavras, você tem que expressar um pensamento. Por isso que, em síntese, o que eu digo, e daí a palavra, né? E a palavra deve ser, eu digo a palavra, um sentimento. É um ruído, claro, não há dúvida. Fazemos um ruído com a palavra. Mas uma palavra sentimento, as pessoas percebem. Você sabe, Carlos André, que na minha vida profissional, como professor, na vida advocatícia, na vida pública, eu percebia quando as pessoas sentiam aquilo que eu dizia. E eu próprio sentia, porque quando eu queria produzir apenas um ruído, quando a palavra não vinha da minha ânima, ou seja, da minha alma, eu percebia que ela não produzia bons efeitos. Por isso que neste breve, vamos chamar poema, né, eu digo, a palavra sentimento convence, né? As pessoas se convencem. Quando é apenas um ruído, ela irrita. Eu fiquei aqui refletindo com o que Vossa Excelência coloca, me lembra muito bem aquele poema belíssimo do Drummond, chamado A Procura da Poesia, né? Quando ele diz lá, chega mais perto das palavras. Mas a palavra pergunta, né? Trouxeste a chave? O grande problema, presidente, é que muita gente não tem a chave, né? Em razão do péssimo processo educacional, porque o Brasil passa já há muito, embora tenha havido grandes esforços para melhorar isso. Presidente, Vossa Excelência foi constituinte, e o artigo 13 da Constituição da República Federativa do Brasil traz
o seguinte dispositivo. A língua portuguesa é a língua oficial da República Federativa do Brasil. Curiosamente, não há isso na Constituição dos Estados Unidos, não há isso na Constituição do Canadá, não há isso na Constituição de um país como a Bélgica. Não se fala isso. Presidente, colocar a língua portuguesa como um símbolo já não foi um sinal de que ela poderia ser desrespeitada no Brasil? O que faz da língua portuguesa algo, digamos assim, colocado a menor na concepção de Vossa Excelência e de alguma maneira, o legislador quis evitar isso, colocando-a na nossa Constituição como um dos símbolos, e também dizer a todos que estão aqui que haverá a possibilidade de alguém presente aqui no evento fazer um questionamento ao presidente Temer e alguém também que esteja nos acompanhando pelo YouTube. Depois eu gostaria de ter as informações, quantas pessoas estão acompanhando nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Nós tivemos mais de 500 inscritos e tenho certeza que, nesse momento, nós temos mais de 300 nesse momento. Então, veja só que quanto... 330. Isso é ótimo. Sejam todos bem-vindos, não saiam. É uma honra, um momento extraordinário para a Escola Superior de Advocacia. Presidente, então, o legislador quis nos proteger? Olha, Carlos André, eu acho que foi uma afirmação de brasilidade, né? No fundo, você sabe que nós temos uma Constituição detalhada, né, pormenorizada. Nós não temos uma Constituição principiológica, nós temos uma Constituição pormenorizada. É até interessante, eu faço um comentário, estou aqui entre colegas juristas, né? Esta pormenorização do texto constitucional seguramente reduz a área discricionária do legislador ordinário e, de igual maneira, da jurisprudência, né? Porque praticamente está tudo na Constituição. Então, você veja, quando o legislador quer produzir uma modificação qualquer, ele precisa apresentar uma emenda à Constituição. Ou seja, ele não tem a possibilidade de exercer a legislatura ordinária em face, volto a dizer, desta pormenorização do texto constitucional. Não é? Não é sem razão que nós temos hoje mais de 110 emendas à Constituição Federal e nós temos uma jovem Constituição. E temos mais de 1.000 e tantos projetos de emenda à Constituição, porque o legislador, quando quer modificar, verifica que aquilo que ele visa modificar está no texto constitucional e, portanto, há de servir-se de uma emenda à Constituição. Agora, é interessante, as palavras na Constituição, elas não são inúteis, né? A sua preocupação é legítima. No fundo, você pergunta, qual é o significado da Constituição registrar que a língua oficial é a língua portuguesa? É, naturalmente, para uniformizar a linguagem no país, para dizer obviedades, trivialidades até, mas com muita segurança. Não há documento qualquer que não possa ser redigido na língua portuguesa, não há acordo qualquer que não seja na língua portuguesa, ou se estrangeiro for, há de ser, por tradutor juramentado, convertido para a língua nacional. Ou seja, a disposição do artigo 13 tem um conteúdo jurídico, porque senão a primeira impressão que nós teríamos e que nós estamos fazendo, digamos assim, com esse artigo 13, cocada com coco do coqueiro, né? Ou seja, nós estávamos apenas repetindo uma trivialidade. E não é. Ela tem esta significação jurídica a qual todos, naturalmente, hão de prestar obediência. É a ideia de que nada pode ser feito em idioma estrangeiro. Ainda, e veja bem, o Brasil, é um país que acolheu muitos estrangeiros, né? O país foi formado de fora parte os nacionais, mas grande parte de imigrantes que vieram para o Brasil. Alguns até, houve época que havia, digamos, grupos no sul do país, em várias outras regiões, grupos de estrangeiros, não é? Que tinham até um idioma próprio, comunicavam-se entre si por um idioma da sua terra de origem, não é? Acho que, portanto, eu quero dizer e ressaltar essa ideia que o conteúdo do artigo 13 é este. Tudo se faz pelo idioma da língua portuguesa. E mais ainda, você fez uma insinuação muito interessante. Será que nós podemos desmoralizá-la utilizando um vocabulário que não seja adequado àquele
vocabulário tradicional, digamos assim, da língua portuguesa. Você sabe que muitas vezes as pessoas não prezam o idioma, né? Houve uma ocasião até, o Carlos André, que eu, sendo presidente da República, às vezes me acusavam de falar adequadamente português, né? E eu até um dia, sem blague nenhuma, eu pedi desculpas, né? Eu disse, eu não sei falar de outra maneira. Posso até cometer um outro erro, mas eu não sei falar de outra maneira, de modo que eu peço desculpas. Eu só posso falar dessa maneira. Por exemplo, quando eu usava as mesóclises, né? Me gozavam porque eu usava muitas mesóclises, mas a mesóclise é uma maneira de você economizar palavras, né? Diluei, eu direi que, não, diluei, você já disse tudo numa mesóclise, né? Então, eu realmente, sem conhecer a gramática, é interessante, você veja como a palavra é uma coisa importante. Se você me perguntar muitas regras de gramática, talvez eu não possa responder, mas como eu li muito ao longo do tempo, eu tenho uma visão e um ouvido muito adequado para a língua portuguesa, e por isso que eu sempre, digamos, patrocinei, não uma linguagem rococó, não é isso, não, mas uma adequação, uma palavra adequada, simples, singela, mas adequada para expressar um pensamento. Né? O senhor me permite, o senhor é um paradigma nisso. Quando havia essas críticas à comunicação, que eram muito pequenas e, me permita dizer, inexpressivas, a fala de Vossa Excelência em relação à utilização da norma culta da língua portuguesa, sempre como professor de português, sempre fiz alguns questionamentos, né? Porque, como Vossa Excelência falou, a mesóclise é uma economia de palavras. O grande problema é não entender como é que ela se faz, né? Então, quando eu digo ter-se-ia, isso tem uma lógica extraordinária, né, de uma das coisas mais lindas que há. Mas o problema talvez seja exatamente na formação, né, presidente, de pouca leitura, de pouco conhecimento linguístico. Presidente, um outro ponto que é uma característica de Vossa Excelência, eu queria que também Vossa Excelência pudesse falar para os advogados, é em relação à comunicação não violenta. Vossa Excelência é um grande paradigma na nossa concepção em relação à comunicação com deferência, com lianeza, por óbvio, com lianeza, mas com linguagem escorreita. O Brasil perde, por exemplo, no último, anteontem, salvo engano, o Antônio Augusto Cansado Trindade, que Vossa Excelência conheceu. Tive a honra de ter o Trindade como professor de Relações Internacionais. Um breve momento em que estudei para o Itamaraty, um colega chamado Nid Bueno, que me apresentou o Trindade. Ele era um gênio e de uma elegância, né, de uma deferência, foi juiz. Perdemos também um grande jurista, já há muito, que é o Sobral Pinto, que dizia uma coisa que me chamava bastante atenção, que era... parece que os moços de hoje, e ele falava, parece que mudou muito, né? Ali na década de 70, 60, os moços de hoje parece que perderam a noção de que antes da Primeira Guerra Mundial havia urbanidade, antes da Primeira Guerra Mundial havia iluminismo, antes da Primeira Guerra Mundial havia comunicação e não força, né? Porque, segundo Byung-Chul Han, a força não é poder. O poder está em fazer com que alguém faça aquilo que você quer, não pela força, mas pelo processo de comunicação, não, porque, o contrário, é violência. Vossa Excelência acha que... O que aconteceu com o mundo contemporâneo? Porque as discussões no mundo jurídico trazem, aqui com todo respeito, e perdão por citar nomes, eu peço escusas, mas o Procurador-Geral da República, que desce e aqui sem nenhuma consideração de juiz de valor, mas que desce da cadeira de líder de procurador e que, no momento, digamos, de angústia, vai brigar com outro procurador no Conselho Nacional do Ministério Público. Isso é exemplo, né, para a jovem advocacia, exemplo para os jovens procuradores, ou não tão bom assim. E exemplo é algo interessante. Eu vejo, por exemplo, que Vossa Excelência tem aí atrás o livro do professor Antônio Wise, né, foi presidente da Academia Brasileira de Letras, grande Antônio Wise. Vejo aqui nosso presidente Lúcio Flávio, tudo isso que vai fazer uma live, eu vejo lá as obras. Então, esses exemplos são bons. Os exemplos bons são bons, mas os exemplos ruins também são, pleonasticamente, direi, ruins. E aí, presidente, o que tem acontecido? Por que tanta violência na linguagem? E isso resolve? Violência resolve? Olha, você sabe que eu quero até fazer uma homenagem ao professor Cansado Trindade, que faleceu ontem, foi enterrado hoje, né? Eu tive até a satisfação, digamos, pessoal e política, de patrocinar a sua recondução para o Tribunal Penal Internacional. Ele era membro do tribunal e nós naquela ocasião,
eu coloquei a diplomacia toda brasileira para ajudá-lo a reeleger-se. Aliás, trabalhava comigo e hoje está na Embaixada de Londres o filho do Cansado Trindade, que também é um moço da melhor suposição. Isso me permite até, eu quero também fazer uma homenagem aqui, que você fez logo no início, ao Milton Gonçalves. É uma figura que é marcante nas artes nacionais e que muitas vezes esteve comigo, e eu sempre admirei a sua postura, a sua adequação, a sua serenidade, a sua tranquilidade, não é? Em tudo aquilo que ele fez. Quero também prestar essa homenagem. Mas quero dizer a você que, de fato, nós perdemos um pouco a liturgia de certos cargos, a tranquilidade de certas funções, porque eu dizia sempre uma coisa interessante, vamos dizer aqui, o presidente da República, os agentes públicos em geral, alguns artistas, né? Eles, de alguma maneira, são exemplos para os seus seguidores, né? Se você se abandona toda e qualquer cerimônia no trato com as pessoas, no trato com as palavras, isto gera um exemplo negativo. Especialmente, você falou em palavras violentas, né? Interessante, Carlos André, que isso é inteiramente contra, e aí eu vou trazer o meu vício profissional, que é homenagear sempre a Constituição brasileira, mas a nossa Constituição, por exemplo, ela é pródiga em salientar a necessidade de paz, não só interna, como internacional. Aliás, no preâmbulo da Constituição, e você sabe que o preâmbulo é um indicativo, né, que o povo dá ao Constituinte quando se vai reconstituir o Estado. E preâmbulo é uma palavra que vem de pré-ambulare, portanto, antes de ambular, antes de caminhar. Portanto, no caso, antes de entrar no texto. Pois antes de entrar no texto, portanto, no preâmbulo da Constituição, está determinado que os constituintes criariam um Estado brasileiro pautado pela pacificação interna e internacional. E quando você vai ao texto da Constituição, você verifica que, por exemplo, aquela regra que diz todos são iguais perante a lei, não podemos haver distinção de sexo, raça, credo religioso, político, etc. Qual é a determinação constitucional? Unam-se todos. Você pode ter divergência de ideias, mas você não pode ser violento no combate a outra ideia. Você não pode deixar de prestar uma certa cerimônia quando debate ideias, programas, concepções, ideologias. Nós perdemos, lamentavelmente, esse hábito. Em princípio, viu, Carlos André, nós desobedecemos à Constituição. Você veja no plano internacional, quando a Constituição diz assim, olha aqui, os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos. Nada de belicosidade, não é? É isto que a Constituição estabelece. Portanto, a ideia da pacificação interna e internacional. Quando a Constituição determina, por exemplo, a harmonia entre os poderes, você sabe que toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, porque há uma desobediência à vontade primária, à vontade primeira, à vontade inicial, à vontade inaugural, que, na verdade, criou o Estado brasileiro, porque você sabe, eu fui constituinte, foi meu primeiro mandato. Quem era eu? Eu era um representante da vontade popular. O povo não podia todo se reunir para reconstituir o Estado em 5 de outubro de 88. Então, ele disse, olha aqui, eu vou nomear representantes para reconstituírem o Estado brasileiro. Então, a única autoridade existente no país chama-se povo. Aliás, não é outra coisa que diz a Constituição. Quem é a autoridade? Quem tem poder? O que a Constituição diz? Todo poder emana do povo. E seu nome é exercido. Portanto, a autoridade primeira é o povo. As autoridades demais são autoridades constituídas. E por que constituídas? São secundárias. E porque secundárias devem obedecer à vontade primária, que é a vontade do povo. Ora bem, o que o povo diz? Claro que isso vem lá de Montesquieu, não é? Mas quando se reconstituiu o Estado brasileiro em 5 de outubro, o povo disse o seguinte, olha aqui, eu não posso me reunir em praça pública para julgar, executar e legislar. Eu vou criar órgãos, um executa, outro legisla, outro julga. São independentes, mas independência significa competências próprias, organização própria, orçamento próprio, administração própria, mas harmônicos entre si. Portanto, a harmonia deriva do diálogo. E muitas vezes, Carlos André, não há diálogo. E o diálogo falta de diálogo gera a desarmonia. Ou, quando há diálogo com violência verbal, que também é geradora de uma desarmonia entre os poderes. Você veja como é importante
eu estou sendo talvez um pouco técnico, invocando a Constituição, mas eu sempre me convenço de que a Constituição resolve tudo, resolve todas as perguntas do país, né? E nem sempre é obedecida, particularmente nesse tópico da violência de natureza verbal. Um ensinamento, uma fala que tem que ficar para a história. Felizmente ela ficará. Felizmente ela ficará. Obrigado por essa fala que é muito interessante e energiza. Deixando clara a ideia, pedir para que os colegas da Escola Superior de Advocacia possam nos auxiliar. Nós temos direito a uma pergunta ao presidente Temer, e quem está também no chat pode fazer, nós vamos aqui repassar, já estamos encaminhando para o final, o presidente já tem que sair, o André já me faz essa consideração aqui, vamos obedecer ao tempo. Presidente, qual o recado que Vossa Excelência dá para a jovem advocacia? Aqui é representantes da jovem advocacia. Em termos de comunicação, como perguntaram ao Sobral Pinto, qual o recado que o senhor dá aos moços? E aí eu, então, faria essa mesma pergunta. Qual o recado que o senhor dá aos moços de hoje em dia na advocacia? Aos moços e às moças. Em primeiro lugar, você sabe que comunicação está muito ligado à informação. E a informação há de ser livre, não é? Livre porque a Constituição determina a liberdade de informação. E a liberdade de informação visa a que todo o povo saiba o que está acontecendo no país. Aliás, muito a propósito, faço um pequeno corte, muitas vezes fala muito em liberdade de imprensa. Você sabe que não há expressão liberdade de imprensa na Constituição. O que é liberdade de informação. Agora, a liberdade de imprensa é fundamental porque ela é conteúdo de um continente chamado liberdade de informação. Por isso que você não pode desprezar a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é que faz a comunicação de todas as informações necessárias ao povo. Tanto isso é verdade que você veja que a própria Constituição estabelece, por exemplo, o direito de resposta. O que é o direito? O que é o direito de resposta? É para completar a informação. Então, eu digo aos jovens estudantes, né, comunicar-se é importante. Comunicar-se com a palavra adequada, mais importante ainda. E especialmente, comunicar-se não só com o cliente, mas comunicar-se com as petições, os pleitos, né, que chegam ao judiciário. E mais ainda, vocês têm que ter consciência de que nós outros da área jurídica, nós estamos muito vinculados à democracia, porque é interessante, veja bem, nós, o advogado, quando peticiona, a primeira coisa que ele recebe é uma contestação. O juiz mesmo, quando dá uma sentença, vem um data venia e o recurso diz que está tudo errado na sentença, não é? Isso nas várias instâncias judiciárias. O Ministério Público, quando dá o seu parecer, o advogado pode vir e contestar o parecer. O delegado de polícia, quando conclui o seu inquérito, é contestado pelo advogado, é contestado pelo Ministério Público. Enfim, nós outros da área jurídica, nós vivemos da contestação. Pois muito bem, a democracia é o regime da contestação, é o regime da contrariedade. Nós não nos incomodamos com a Constituição, com a contestação. Nós vivemos dela. A democracia vive da contestação. Por isso que o nosso preparo, amigos jovens advogados e advogadas, o nosso preparo intelectual, né, de formação, é um preparo para saber que a contestação é indispensável. E por isso que nós estamos muito habilitados, muitas vezes, à vida pública, né? Porque a vida pública é uma vida de contestações. Não é? Então, eu digo, leiam muito e tenham uma doutrina. Eu, por exemplo, me permitam dizer, eu sou kelseniano. Há um livro do Hans Kelsen, chamado A Teoria Pura do Direito, que ele expunge o direito de toda e qualquer significação política, ideológica, administrativa, de intenção. Não é? Vocês conhecem a história da pirâmide de Kelsen, né? Lá em cima está a Constituição, e a Constituição é o fundamento de validade de todas as normas que vêm abaixo. Leis ordinárias, leis complementares, resoluções, decretos, decretos do Executivo e até sentenças judiciais. E há aqueles dois planos determinados, né? O plano lógico-jurídico e o plano pressuposto. Você, quando chega à Constituição, você diz, muito bem, a Constituição é o fundamento de validade de tudo. Mas qual é o fundamento de validade
da Constituição. Aí você passa de um plano lógico para um plano supostamente lógico. Se todos obedecem à Constituição, é porque existe uma norma anterior que desobedeça a tudo aquilo que deriva do poder constituinte, ou seja, da vontade popular. Então, é claro que quem não concordar, aos autores que sustentam o direito natural, não é? Mas eu acho que nós, da área jurídica, que só temos a possibilidade de interpretar ou literalmente o sistema normativo, ou sistemicamente, ou seja, examinando por inteiro o sistema normativo, nós temos que nos apegar a esta interpretação que se prende ao texto constitucional e à legislação infraconstitucional. Se me permite, em conclusão, leiam bastante, primeiro ponto. Segundo ponto, pratiquem a palavra. Terceiro ponto, adotem uma teoria. Isto dá, digamos assim, tranquilidade para a atividade jurídico-institucional que os senhores e as senhoras vão empreender ao longo do tempo. Extraordinário. Eu pediria uma salva de palmas pela fala, assim, realmente extraordinária. E nós precisamos, naturalmente, disso, presidente. Precisamos de diálogo. A quantidade de pressupostos que há na fala de Vossa Excelência é algo realmente extraordinário. Presidente Temer, acaba de chegar aqui agora o nosso líder, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, Rafael Lara Martins, que é o idealizador disso que está aqui, tudo. Muito obrigado pela deferência, presidente. Uma honra tê-lo aqui junto conosco. Fico muito feliz de que Vossa Excelência tenha chegado junto ainda à fala do nosso presidente Michel Temer. Eu cheguei enquanto ele estava falando, já tem uns minutos, mas eu tive coragem de entrar. Rafael é um grande presidente aqui da Ordem dos Advogados, presidente Temer. Os cumprimentos ao doutor Rafael. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Queria fazer um evento mais leve, de modo que o ideal seria que nós pudéssemos realmente fazer um questionamento. O presidente já precisa sair, então fazemos um questionamento rápido para que o presidente já possa sair. Quem gostaria? Mariana? Alguém fez algum questionamento? Por escrito, não. Alguém levantou a mão? Presidente Lúcio Flávio. Presidente Lúcio Flávio, por obséquio máximo, se Vossa Excelência quiser vir até aqui, o presidente Temer pode vir. Presidente Rafael Lara, antes de você entrar, não? Presidente Michel Temer, muito boa noite, a Vossa Excelência. Quem fala aqui é Lúcio Flávio, colega advogado, admirador da sua biografia, da sua história, da sua produção intelectual, política, não só como homem público, mas como um advogado que honra as melhores tradições das nossas letras jurídicas. E eu não poderia, professor Carlos André, deixar essa última fala do presidente Michel Temer passar em branco, né? Disse o presidente Michel Temer que se considera um seguidor, e me corrija se eu estiver errado, de Hans Kelsen, um positivista. E o positivismo, recentemente, eu diria, pelo menos nas últimas 2 décadas, ele tem sido muito injustiçado, presidente Temer, na minha visão, como uma escola filosófica do direito. Existem acusações das mais graves ao se chamar um jurista de positivista. E eu, como Vossa Excelência, me filio a essa corrente de pensamento, a essa corrente que descreve, por assim dizer, o fenômeno jurídico. Eu ousaria propor que o que falta muito à prática do direito hoje em dia é o entendimento de que os conflitos morais da nação são resolvidos no parlamento. E, a partir dali, os tribunais têm que aplicar o direito positivo, sem permitir que haja novos filtros e levar para a mesa discussões que já foram superadas quando dos seus debates no parlamento. E a pergunta, portanto, é, presidente, não falta um pouco ou uma dose melhor de positivismo na nossa prática jurídica e judiciária? Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência conosco nessa noite. Obrigado pela pergunta, doutor Lúcio Flávio. É muito oportuna, por sinal, não é? Eu acho o seguinte, viu, Lúcio, você sabe que eu passei boa parte do meu período público na Câmara dos Deputados, 6 mandatos, fui 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, né? E eu percebi o seguinte, muitas e muitas vezes os deputados apresentam as suas propostas e com um embate, um debate lá dentro, né,
Primeiro, naturalmente, você sabe que passa por um critério de constitucionalidade, em primeiro lugar, pela Comissão de Constituição e Justiça. Se a comissão decretar que é inconstitucional, nem prospera o projeto. Mas, se constitucional for, tem toda uma tramitação e, afinal, vem à luz. Quando vem à luz, é interessante, viu, Lúcio Flávio? O partido que defendeu outra tese, isso não é incomum, é fruto da minha experiência, ele não se conforma e muitas vezes vai ao judiciário. Às vezes se fala no tal ativismo do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário, vocês sabem, é um poder inerte. Ele só age se provocado. E muitas vezes há provocações, precisamente quando se elaboram projetos de lei ou quando se tomam decisões de natureza legislativa, ele, provocado, tem que se manifestar. E acaba se manifestando. Como disse há pouco, né, ou pela letra da Constituição, quando a letra é clara, né, os latinos diziam, em claris, cessa de interpretatio, quer dizer, dentro da clareza do texto, não há o que interpretar. Ou então, sistemicamente, examinando todo o sistema constitucional. E há exemplos disso, né, Lúcio Flávio? Você veja. O caso da fidelidade partidária, por exemplo, é fruto de uma interpretação sistêmica do texto constitucional. O caso da anencefalia é fruto também de uma interpretação sistêmica do texto constitucional. Agora, é importante que não se saia 1 milímetro da Constituição, porque, vez ou outra, eu vejo que muitas vezes se fala num certo consequencialismo, quer dizer, é preciso verificar o que o povo está pensando para depois decidir. Não me parece que esta seja a melhor maneira, porque isso traz insegurança jurídica. Se o povo, num dado momento, pensa de outra maneira, o que se deve fazer é modificar o sistema normativo, segundo as aspirações populares. E muitas vezes tem sido assim. Eu vi o doutor Carlos André há pouco mencionar o professor Miguel Reale, o pai. Eu fui seu aluno na Faculdade de Direito, lá de São Francisco, e vocês conhecem a sua teoria. Fato, valor e norma, ou seja, há certos fatos que são valorizados tão intensamente num dado momento que eles se transformam em norma, não é? Este é o caminho correto. O que não se pode é ser criativo, digamos assim, judicialmente. Isso não é possível. O judiciário tem que se ater ao texto normativo, portanto, ao texto positivo, porque isso é que traz segurança. O mais traz insegurança jurídica ao país. Muito obrigado pela resposta, pela pergunta, doutor Lúcio Flávio. Ontem ainda assisti a uma palestra de outro grande Michel, só que com pronúncia em inglês, o Sandel, Michael Sandel, falava ontem sobre a tirania, grande intelectual, né? E ele falava exatamente sobre... Se me permite uma pequena, vale a pena ter o conceito de justiça que ele escreveu. Acho que é o conceito de justiça muito interessante. O conceito de justiça interessantíssimo, né, presidente? O conceito de meritocracia também, e ele falava sobre isso, sobre esse fim do positivismo, esse pós-estruturalismo. É preciso ler, né, presidente? Como Vossa Excelência colocou, é preciso ler, a jovem advocacia precisa realmente estar antenada a esse aspecto. Presidente, eu tenho um recado aqui, vou pedir um vídeo agora também, para nós já irmos a concluir, de um amigo de Vossa Excelência, inclusive me ligou hoje, pediu para cumprimentar a Vossa Excelência, o professor Reinaldo Polito, professor de oratória. Oratória. Exatamente, e diga ao presidente Temer, mande um abraço a ele, e ele tem um recado a toda a advocacia e um recado também a todos que estão aqui presentes, a resposta do porquê que a comunicação é poder na advocacia. Pediria que nós pudéssemos passar, então, aí o recado do professor Reinaldo Polito, na nossa concepção, dos maiores professores de oratória da história do país, e que nos ilumina essa noite. Poderíamos colocar, por gentileza? Eu quero agradecer esse convite tão honroso que vocês me fizeram para que viesse hoje dirigir algumas palavras nesse Congresso de Comunicação Jurídica que é presidida pelo Carlos André. E para falar um pouquinho sobre a importância da linguagem no poder. E quero falar sobre linguagem e quero falar sobre o poder voltado para o advogado. Quando o advogado sai da faculdade, quando ele completa o seu curso, existe por parte da sociedade uma grande expectativa. A expectativa de que ele se comunique muito bem. Por quê? Porque ao longo da história, as pessoas foram se acostumando com oradores excepcionais no direito.
oradores eloquentes, e foi criando no imaginário popular que o bom advogado fala bem. O bom advogado fala bem. Se por acaso o advogado se apresentar com uma comunicação defeituosa, existe uma frustração, existe uma espécie de decepção por parte das pessoas. E a dedução lógica, ora, se ele não consegue se comunicar bem, provavelmente não é também um bom profissional. E onde é que está o problema? Normalmente, nos cursos de direito, nas faculdades, não existe uma cadeira ensinando a falar sobre oratória, o desenvolvimento da oratória para o advogado. Portanto, ele sai da faculdade com a imagem de quem fala bem, sem ter se preparado de forma conveniente para essa atividade. E, às vezes, fica tentando se defender, escrevendo, fugindo. Até um estudo interessante mostrando que cerca de 10% dos advogados apenas se sujeitam a fazer sustentação oral. E por que isso? Eu não faço sustentação oral porque a causa já está decidida e não vai adiantar nada. Outro, não faço sustentação oral porque já combinei um preço com o meu cliente e eu não vou ganhar mais para fazer uma sustentação oral e que vai consumir muito tempo do meu trabalho. Mas, normalmente, as pessoas não revelam o verdadeiro motivo, que elas não se sujeitam a fazer uma sustentação oral porque têm medo de se apresentar diante dos desembargadores, diante dos ministros. Por isso, é importante que o advogado seja um profissional completo, que ele estude o direito, que ele exerça a sua profissão com todo o conhecimento que possa adquirir, mas principalmente que ele desenvolva também a sua oratória, que ele seja um comunicador fluente, que ele seja um orador eloquente, porque aí sim ele se apresenta diante da sociedade com seu conhecimento, com seu preparo e com a comunicação que é uma expectativa das pessoas com relação ao seu trabalho. Eu quero desejar a vocês muito sucesso nesse evento e mais uma vez agradecer ao Carlos André por esse convite tão honroso que me fez. Presidente Michel Temer, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de Vossa Excelência aqui. Me permita, então, fazer como Vossa Excelência pediu, caro Temer, agradecer a honraria da sua lucidez, da lucidez de Vossa Excelência, da inteligência de Vossa Excelência, e tenho certeza que todos que estão aqui, todos os advogados, todas as advogadas, compreenderam. Se concordarão ou não, é um outro aspecto. Vivemos num Estado democrático, mas, com certeza, compreenderam a razão de ser de estarmos aqui, que é lutar por um dos tripés sobre o qual o professor Rafael Lado, nosso presidente, diz tanto, né? Direito, gestão e inovação e comunicação, e é isso que nós temos, na liderança da professora Antônia Chaveiro, tentado fazer na ESA. Presidente, muito obrigado, foi uma honraria muito grande, confesso que minha mãe e meu pai estão aqui assistindo e devem estar, assim, absolutamente honrados de saber que alguém que veio lá do interior do estado de Tocantins, no meu caso, menino que tantas dificuldades, está aqui a dialogar numa instituição tão importante que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a mais importante instituição civil, conversando com o nosso ex-presidente da República, uma luz no mundo jurídico. Obrigado, Vossa Excelência. Seja sempre bem-vindo à Ordem dos Advogados do Brasil.